Caros alunos, estamos aqui novamente reunidos então para falar um pouquinho sobre o sistema de informação, agora durante a semana acadêmica. A ideia desse nosso encontro então é a gente aprofundar um pouco mais os conhecimentos em relação à nossa disciplina, tá? O meu nome é James, sou professor aqui na Faculdade Dom Alberto há 1 ano, onde a minha formação é toda destinada à tecnologia da informação. Fiz bacharelado, licenciatura, curso de gestão voltados à TI e mestrado na área de sistemas e processos industriais. Olá, alunos, então, estamos aqui então para a gente construir um pouco mais de conhecimento. A ideia para a nossa aula então é contribuir com mais informação para a semana acadêmica, focando então em algumas questões do ENAD com o tema de sistemas de informação. Nosso primeiro desafio então é uma questão bem analítica, tá? Que vai determinar alguns pontos importantes na área de sistemas de informação. O levantamento de requisitos é uma etapa fundamental no projeto de sistemas. Dependendo da situação encontrada, uma ou mais técnicas podem ser utilizadas para a elicitação dos requisitos. A respeito dessas técnicas, analise as informações a seguir. Essa questão ela é muito importante porque ela trata de um tema relacionado a projetos, tá? Que é uma área em grande ascensão no momento e que vai exigir de vocês, no mercado de trabalho, bastante conhecimento. Quais são as opções que ela nos traz? A primeira, workshop de requisitos. Consiste na realização de reuniões estruturadas e delimitadas entre os analistas de requisitos do projeto e representantes do cliente. Opção 2, análise de cenário. Consiste na observação das ações do funcionário na realização de uma determinada tarefa, para verificar os passos necessários para sua conclusão. Opção 3, entrevistas. São realizadas com stakeholders e podem ser abertas ou fechadas. E a opção 4, que é a prototipagem, que é uma versão inicial do sistema baseado em requisitos levantados em outros sistemas da organização. Essa questão ela é extremamente analítica, tá? E o fator principal para determinar a alternativa correta está bem no detalhe de cada alternativa, tá? Então, a primeira workshop de requisitos, realmente ela expressa bem o objetivo, tá, de um workshop, que é reunir um grupo de pessoas para levantar os requisitos da empresa, verificar as suas necessidades, tá? Então, é uma alternativa correta. A análise de cenário, tá? A análise de cenário é um momento onde se procura estabelecer o ponto onde a empresa está, né? A situação que ela está vivendo no momento, traçando já uma perspectiva de futuro. Então, ela necessita de uma visão geral da empresa, tá? De todos os seus processos. Como a gente pode notar, a opção 2, tá? Ela está dizendo que ela consiste apenas na observação das ações do funcionário na realização de uma tarefa. Na verdade, não é apenas isso, tá? Ela tem um âmbito muito maior. Então, a opção 2 a gente descarta, tá? Por ela não estar correta. A opção 3, ela traz um termo diferente, que são os stakeholders, né? Porém, tá? Ela está correta, do ponto de vista de que as entrevistas elas são realizadas com aqueles colegas, funcionários da empresa que estão solicitando aquela mudança, né? Eles são os responsáveis por aquela solicitação. E elas podem ser abertas ou fechadas, no sentido do quê? Pode-se convidar outros elementos da empresa, outros colaboradores, não só do departamento que a gente está realizando a entrevista, como de outros departamentos. Então, a gente pode considerar essa alternativa como correta. A quarta alternativa, ela fala de prototipagem, tá? Porém, essa alternativa, ela não está correta, porque ela menciona que a prototipagem representa uma versão inicial do sistema baseado em requisitos levantados em outros sistemas da organização. E, na verdade, a prototipagem ela é uma fase onde apenas se faz um protótipo, ou seja, um modelo de como o sistema ele vai funcionar como um todo, tá? Independente se é de outro sistema da organização ou não. Então, para esse caso, tá, pessoal, fazendo uma análise criteriosa, a nossa alternativa correta é a letra B, que seriam as opções 1 e 3. A nossa segunda questão, ela traz um tema bastante relevante dentro do ambiente organizacional. É uma questão que fala sobre processos, tá? Processos
são atividades dentro das empresas que precisam ser muito bem modelados, né, desenvolvidos e otimizados. Então, sempre procura se conhecer o máximo possível dos processos da empresa para que a gente possa ter uma visão mais sistêmica de como a empresa trabalha. Bom, a nossa questão ela começa, tá, com uma citação, tá, que diz o seguinte: os processos de negócio aumentam o entendimento de o que precisa ser feito e de como precisa ser feito dentro de uma organização. Sabendo disso, a fase da gestão de processos de negócio, que evita a estagnação dos processos organizacionais bom, dentro dos processos de negócio existem algumas fases, tá? E dentre elas a gente pode encontrar diferentes finalidades. A questão ela nos traz 5 alternativas, tá? A primeira delas fala da fase de gerenciamento, certo? Que é uma fase onde se procura estabelecer alguns critérios, um planejamento, um plano mestre para conhecer os processos, verificar a eficácia desses processos. A fase do planejamento, certo? Que é uma fase onde se define prazos, se define responsabilidades para o atingimento de uma determinada tarefa dentro de um prazo estabelecido. A fase de monitoração, certo? Que é uma fase relacionada a gente está monitorando todos aqueles princípios definidos, como fazer a gestão desse processo, como fazer o planejamento desse processo. A ideia de monitoração parte do princípio de que não basta a gente estabelecer um tipo de regra, definir tarefas, definir responsáveis. Há necessidade de se monitorar todas essas etapas para ver se elas estão realmente acontecendo dentro do esperado. A fase da modelagem, tá, é onde a gente procura estabelecer de que forma o nosso modelo de processo vai seguir, quais são as suas principais funções. E a fase da otimização. A fase da otimização seria uma fase logo após a gente ter um processo implementado, tá? É uma fase onde se procura desenvolver esse processo, verificando se ele pode ser melhor, tá? Que formas podemos melhorar esse processo, ou até mesmo, se necessário, a gente pode fazer a exclusão desse processo, gerando um novo processo. Tá? Então essas fases elas caracterizam os processos de negócio. Dentre elas, tá, a que realmente atende à questão, tá, é a letra E, que é a fase de otimização. A nossa próxima questão, ela traz novamente o tema de projetos. Tá? Por que existem duas questões aqui sobre projetos? Porque realmente o tema ele é relevante. Ele apareceu já em várias provas do ENAD, tá? De diferentes focos. Então, nessa questão a gente vai procurar mostrar para vocês o quão é importante conhecer o conceito relacionado a projetos. Em projetos de desenvolvimento de software, vários tipos de testes podem ser empregados para a garantia da qualidade do produto. Um dos principais tipos comumente empregados é o teste de regressão, o qual tem como objetivo. Essa questão ela é bem específica porque ela foca num tipo numa fase, num tipo dentro de uma fase dentro de um projeto. Então, quando a gente fala de projetos, a gente precisa lembrar da fase levantamento de requisitos, da fase de codificação, da fase de implantação, fase de testes e a fase de implantação. A nossa questão ela está dentro de uma das últimas fases num projeto, que é a fase de testes. Testes de sistema tem algumas diferenças, tá? E dentre eles acontece então o nosso teste de regressão. A nossa questão, ela nos traz 5 possibilidades para resolver essa questão. A letra A, identifica defeitos através da verificação do código-fonte, certo? Essa alternativa, ela tem como base a ideia de que o programador ele visita o seu código para verificar se existe alguma correção a ser feita dentro do código lógico dentro de um programa. A letra B. Identifica defeitos através da execução do sistema ou parte dele. A alternativa B ela é muito vaga, ela apenas está dizendo que os sistemas eles têm que ser executados. Em nenhum momento ela está mencionando algum objeto que nos remeta a testes de regressão. A letra C. Identifica defeitos nos sistemas em situações de sobrecarga. Tá? Essa alternativa também, tá? Ela traz um conceito de sobrecarga que é muito voltado à forma como o programa ele foi desenvolvido. Tá? Então, ela é uma alternativa um tanto quanto vaga, tá? Que não reflete o objetivo principal da questão. A letra D. Verificar a existência de defeitos após alterações em um sistema ou parte dele.
já testado. Essa alternativa, tá, ela atende à resposta da questão, porque ela está falando que após um sistema ser implantado e algum tipo de modificação é feita nesse sistema, deve-se sim validar a existência de defeitos, não só naquilo que foi corrigido, mas também se isso teve algum impacto num sistema como um todo. Tá? Isso caracteriza um teste de regressão. A letra E fala verificar a existência de defeitos em um sistema ou parte dele. Ela apenas comenta a necessidade, mas ela não está identificando o tempo do teste. Tá? O tempo de regressão, o teste de regressão, ele sempre acontece numa fase posterior da implantação. Então, neste caso, a melhor alternativa que nós temos é a letra D. A nossa próxima questão, tá? Ela tem uma característica diferente das demais. Por que ela é diferente das demais? Além de exigir de vocês, alunos, um conhecimento relacionado a sistemas de informação, ela traz um fator que dificulta um pouco a resolução da questão, que é a utilização de termos um pouco mais técnicos. Ou seja, são palavras em inglês, são definições relacionadas a como determinada ferramenta funciona. Então essa questão ela tem um mix, tá? De conhecimentos básicos e também conhecimentos um pouquinho mais avançados em relação à tecnologia empregada, tá? Dentro de sistemas de informação. A nossa questão, o que ela nos diz então? Vamos lá. Os sistemas de informação podem ser classificados em sistemas OLTP, Online Transaction Process, e sistemas OLAP, Online Analytical Process. A respeito desses tipos de sistemas, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Esse tipo de questão ela é importante, tá? Porque ele vai nos trazer duas afirmações nas quais a gente vai precisar identificar a relação entre elas e também se as frases, os conceitos apresentados são verdadeiros ou falsos. Então a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção para resolver essa questão. A opção 1. Em sistemas OLTP, os dados são normalmente estruturados em um modelo relacional normalizado. E em sistemas OLAP, os dados são normalmente estruturados em um modelo multidimensional. Contudo, esses sistemas estão interrelacionados. A primeira parte da questão, então, ela engloba dois conceitos importantes sobre os sistemas, tá? E explica um pouco o funcionamento dentre eles. Tá? O desafio agora, então, é no segundo parágrafo verificar se existe alguma relação, então, com o primeiro conceito dado. Por quê? Os sistemas OLAP, na maioria das vezes, obtêm dados a partir de processos ETL, Extract, Transform, Load, que recuperam e transformam os dados obtidos a partir das bases de dados dos sistemas OLP. O que se percebe nessa questão? Existe uma relação entre as duas afirmações, tá? As afirmações sobre os dois conceitos OLP e OLAP são verdadeiras, tá? E isso nos possibilita verificar, então, uma razão em relação à outra, tá? Dentre as opções que nós temos, letra A. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras. E a segunda é uma justificativa correta da primeira. Tá? Dessa vez a gente foi, então, beneficiado, tá? Porque a primeira alternativa ela é a mais correta. Tá? Porém, eu vou mostrar para vocês por que as demais não são, até para vocês se prepararem para questionamentos futuros, outras questões. A letra B, então. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira. A primeira parte da alternativa está correta, elas são verdadeiras realmente. Porém, a segunda é sim uma justificativa correta da primeira, porque ela está falando do tipo correto do sistema e como ele deve funcionar. A letra C nos diz, a asserção 1 é uma proposição verdadeira e a segunda é uma proposição falsa. Como nas alternativas anteriores eu comentei que a segunda é verdadeira, a alternativa C ela fica inviabilizada. Alternativa D. A asserção 1 é uma proposição falsa e a segunda é uma proposição verdadeira. Então essa também ela acaba sendo eliminada porque as duas são verdadeiras. Por consequência, a letra E ela é descartada porque ela afirma que as duas proposições são falsas. Então a nossa melhor opção nesta questão é a alternativa A. Bom, a nossa próxima questão, ela fala um pouco sobre desenvolvimento de produtos dentro das empresas. Tá?
Dentro da nossa disciplina, como ela se trata de sistemas de informação, a gente vai estar falando dentro dessa questão sobre o desenvolvimento de um produto relacionado à tecnologia. Tá? Então ela traz uma situação onde foi estabelecido a construção de um produto e durante as análises se percebeu que se precisava realizar uma alteração. Tá? Então ela é um case interessante que nos possibilita relembrar conceitos importantes na gestão de projetos de sistemas. No desenvolvimento de um certo produto de software, quando eu falo software são aplicativos, foi determinado que um dos requisitos do produto seria a exibição de informações em planilhas eletrônicas. As planilhas eletrônicas elas podem ser construídas em diferentes ferramentas para determinado fim. Tá? Contudo, durante uma reunião de revisão, a equipe de projeto verificou que este formato não facilitava a interpretação das informações e sugeriu que fosse construído um gráfico que permitiria a identificação mais rápida das informações importantes. Diante desse fato, o gerente do projeto deve. Tá? Então a situação foi definido um escopo inicial, né, pedindo a construção, né, então, de uma planilha eletrônica, e durante o desenvolvimento, através de novas avaliações, verificou-se que esta não era a melhor solução. A melhor solução seria desenvolver um gráfico. Né? Os gráficos são baseados então em dados um pouco mais brutos, né, que vão nos dar uma informação mais sintética, mais objetiva. O fato é, o que foi definido no início não é mais o que vai ser entregue, né, como um produto final dentro da empresa. Nessa situação, o que o gerente tem que prestar atenção? A letra A. Autorizar a equipe do projeto a implementar o gráfico e registrar a mudança. A alternativa A ela é muito agressiva e muito autoritária. Na verdade, o poder de decisão de se mudar um projeto, se mudar a forma de se entregar um produto dentro da empresa, não é apenas da área de projetos, ela envolve um envolvimento maior da empresa, de outros membros da empresa. A alternativa B, solicitar à equipe de projeto que ignore a sugestão, uma vez que ela está fora do escopo definido. A gente nunca deve ignorar sugestões. As sugestões elas devem ser dadas e depois avaliadas. Essas avaliações normalmente elas são feitas em grupo, né, pela equipe de projeto e outros convidados, tá, que vão nos ajudar a decidir se a sugestão é válida ou não. Alternativa C. Analisar o impacto da modificação e submetê-la à aprovação do cliente, independente da relevância do impacto. A palavra-chave dessa alternativa é independente da relevância do impacto. Tá? Independente dessa relevância, tudo deve ser analisado. Ao contrário da letra D, que diz o seguinte: analisar o impacto da modificação e somente se o impacto no projeto for grande, submetê-la à aprovação. Não necessariamente os impactos, por ser um impacto grande, a gente deve submeter à aprovação. Não, como eu disse na primeira alternativa, qualquer impacto deve ser analisado. E a alternativa E, autorizar a equipe do projeto a implementar o gráfico e desprezar o registro da mudança. Essa alternativa eu posso parar até essa parte da frase, porque a equipe de projeto ela não pode implementar esse gráfico sem antes fazer a validação. Novamente, precisa-se realizar uma reunião de alinhamento, verificar se realmente essa sugestão ela é a mais adequada. Então, nessa questão, por uma análise bem analítica, a melhor alternativa é a letra C. A nossa próxima questão, então, ela fala novamente sobre projetos, tá? Porém, ela tem um enfoque mais gerencial. O gerenciamento de projetos dentro das empresas exige um conhecimento cada vez mais aprofundado dos gerentes, onde se busca, através de algumas ferramentas da qualidade, ajudar a conduzir os projetos dentro de uma empresa. Então, essa nossa questão ela traz esse tipo de foco, tá? Onde ela nos tenta enquadrar o gerenciamento de projetos como ferramentas da qualidade. Um gerente de projetos acabou de assumir um projeto em andamento, em que foram identificados vários problemas. Os recursos são limitados e, por isso, é necessário priorizar os problemas a serem solucionados. Nessa situação, a ferramenta que o gerente deve utilizar é... Essa questão ela traz uma situação interessante, onde um gerente assume um projeto em andamento. Então, isso quer dizer que ele não teve o controle, a gestão desde o início desse projeto. Ele vai precisar utilizar alguma ferramenta para que possa auxiliar ele a tomar conhecimento dos problemas que estão acontecendo
e tomar ações para que esses problemas sejam eliminados do projeto e todos os prazos possam ser atendidos e o projeto seja entregue dentro do prazo. A nossa questão ela traz algumas ferramentas da qualidade que podem ser utilizadas dentro de projetos. A questão é a gente identificar qual dessas ferramentas ela é a indicada para a definição, para a priorização de resolução de problemas. A nossa alternativa A, ela fala do gráfico de controle. Tá? O gráfico de controle nada mais é do que uma visualização de alguns itens que nós devemos controlar nos projetos. É uma forma de monitoração. A letra B traz como possibilidade a utilização do diagrama de Pareto. Tá? O diagrama de Pareto, na nossa questão, é a melhor solução. O diagrama de Pareto, tá? Ele traz uma possibilidade da gente analisar os problemas dentro dos projetos, certo? A alternativa C, ela fala do diagrama de dispersão, assim como a alternativa D, que fala da amostragem estatística. Em ambas as alternativas, a gente tem a possibilidade de análise numérica, né? Mas ela não, são ferramentas que não te dão uma precisão de qual os problemas devem ser atacados primeiro. A letra E, que fala do diagrama de causa e efeito. Essa alternativa ela poderia ser considerada, porém, o diagrama de causa e efeito ele te possibilita analisar as possibilidades de identificação do que está gerando a causa raiz de um problema. Então ele pode ser utilizado para a identificação de vários problemas. A questão está perguntando qual a ferramenta que nos possibilita priorizar quais problemas devem ser atendidos primeiro. Tá? Nesse sentido, então, a melhor alternativa é a letra B, que é o diagrama de Pareto. Então, para a gente fixar bem esse conceito, o diagrama de Pareto é um recurso gráfico utilizado para estabelecer uma ordenação nas causas de perdas que devem ser sanadas. O diagrama de Pareto tem o objetivo de compreender a relação ação-benefício, ou seja, prioriza a ação que trará o melhor resultado. O diagrama é composto por um gráfico de barras que ordena as frequências das ocorrências em ordem decrescente e permite a localização de problemas vitais e a eliminação de futuras perdas. O diagrama de Pareto é uma ferramenta muito importante, porque através dele é possível identificar pequenos problemas que são críticos e causam grandes perdas. O princípio de Pareto é conhecido pela proporção 80-20. É comum que 80% dos problemas resultem de cerca de apenas 20% das causas potenciais. Dito de outra forma, 20% dos nossos problemas causam 80% das nossas dores de cabeça. Tá? Essa última frase ela é importante, tá? Porque pode acontecer alguma questão onde se mencione essas proporções. Então, é uma dica para vocês associarem então, ao diagrama de Pareto nesse sentido. Bom, a nossa questão agora ela não é no modelo objetivo, tá? Ela é uma questão subjetiva, ou seja, aquelas questões dissertativas, onde vocês vão precisar escrever um pouco, né, sobre a situação que está sendo apresentada. O tema trazido aqui para vocês é um tema frequente, tá? Tem acontecido nas avaliações e é um assunto que remete aos conceitos aprendidos em sala de aula referentes ao gerenciamento de sistemas de informação. Então eu vou ler para vocês aqui um case, né? E no final vai ser sugerido então a explicação sobre dois termos bem comuns na atualidade. Considere a situação que o presidente de uma fábrica X tenha questionado os investimentos em tecnologia da informação realizados por seus antecessores, principalmente após seguidas paradas não programadas nos sistemas de informação da empresa. Em conversa com os executivos sêniores, ele notou que era geral o descontentamento com os serviços prestados pela TI. Ele expôs então o problema ao diretor de TI, que, demonstrando surpresa, afirmou: "Sei que temos passado por problemas ultimamente, mas esses detalhes não eram do meu conhecimento." E ele continuou: "Temos trabalhado muito e prestado bons serviços para as áreas de negócio. Acredito que temos que melhorar nossa comunicação." O presidente da empresa concordou e solicitou-lhe a elaboração de um plano. Na semana seguinte, o diretor de TI apresentou um plano de ação em que propunha a adoção de várias práticas do ITIL.
Information Technology Infrastructure Library. Considerando a proposta do profissional de TI, redija um texto esclarecendo, na perspectiva do ITIL, o que são Central de Serviços, ou Service Desk, e SLAs, Service Level Agreement, e como a adoção de ambos pode ajudar na área de TI da referida empresa a melhorar a sua comunicação. Essa questão ela reflete a situação de algumas empresas onde ainda permanece aquele conceito de que é difícil mensurar o valor agregado de uma área de informática. A área de informática ela é responsável, além de manter a infraestrutura adequada e funcionando, ela é a que gera a informação para a empresa, para tomar algum tipo de decisão importante. Então fica difícil realmente a gente mensurar o valor disso. O que recomenda a literatura e o mercado é que existam dentro de setores de TI algum tipo de metodologia que possa evidenciar o trabalho da equipe da informática e que mostre, né, que essa equipe ela ajuda sim a agregar valor à empresa e contribui para a evolução dela. Uma das metodologias bastante conhecidas no mercado é o ITIL, tá? Ela tem vários processos de gerenciamento, todos eles voltados para trazer para os níveis de alta gestão uma visibilidade maior de como a área de informática está trabalhando e quais são as melhorias que ela vem trazendo, quais são os problemas que ela vem detectando. Enfim, é uma forma de gerenciar um departamento e levar para a alta gestão em forma de números como o departamento está trabalhando. Nesse sentido, dois conceitos importantes do ITIL, tá? De uma das fases de gerenciamento que ele possui, são o Service Desk e os SLAs, certo? Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre cada um deles, para que vocês possam entender o princípio que eles têm e qual é o objetivo deles dentro de uma empresa. Todos são importantes e todos eles agregam valor ao trabalho da equipe da tecnologia dentro das empresas. Service Desk, então. O Service Desk ele é uma evolução do chamado Help Desk, tá? Ele possui abrangência e qualidade maior para atender as demandas. O Service Desk serve para centralizar as necessidades da empresa em um único local, registrando a entrada e saída de pedidos de suporte e manutenção para ter um maior controle sobre tudo que é feito. Com o aumento da demanda empresarial e da globalização das empresas, cada vez mais as empresas precisam se certificar da qualidade dos serviços executados, para obter maiores chances de concorrência no mercado mundial. Os usuários recebem recursos de informática e sempre que houver um chamado em aberto, ele é gerenciado para que seja atendido por ordem de entrada e também é importante que seja aberto as melhorias no serviço de suporte aos seus clientes internos e que tenha um método de trabalho baseado no ITIL. A missão principal do Service Desk, isso é importante, é restabelecer a normalidade, qualquer serviço dos usuários o mais rápido possível, minimizando o impacto nos negócios causados por falhas da tecnologia da informação. Ferramentas de gestão de serviços de TI bem estudadas também são muito importantes para o provimento de um bom serviço. Resumidamente, tá, pessoal? O Service Desk ele é uma alternativa viável e importante e que, se bem implantada dentro das empresas e ela receber a atenção necessária, ela pode sim trazer bons resultados, não só para o departamento da tecnologia, mas também para a empresa como um todo. O outro termo, então, que apareceu na nossa questão é sobre o SLA, Service Level Agreement, ou seja, acordos a nível de serviço. Acordos a nível de serviço são estabelecimento de formas de atendimento, de tempos de atendimento com o cliente interno da empresa e até mesmo clientes externos, principalmente quando a gente recebe algum tipo de fornecimento de serviço. Tá? Quando a gente contrata um serviço de um terceiro. O que o SLA contempla? O SLA, então, ele é um contrato entre o fornecedor de serviços de TI e um cliente, especificando, em geral, em termos mensuráveis, quais são os serviços que o fornecedor vai prestar. Níveis de serviços são definidos no início de qualquer relação de outsourcing e usados para mensurar e monitorar o desempenho do fornecedor. Empregado criteriosamente, o SLA é eficaz para que o fornecedor trabalhe de uma maneira correta e apropriada.
Bom, alguns exemplos então de SLAs, tá? Quando a gente fala de SLA, a gente remete ao conceito de indicador. A gente precisa ter indicadores dentro da empresa que possam medir o quão o fornecedor está atendendo aquilo que foi contratado, certo? Então aqui eu coloquei dois exemplos para auxiliar no conceito, tá? Um é relacionado a um data center que vende planos de hospedagem para a internet, por exemplo. Quais são os SLAs que a gente contrata, por exemplo? Disponibilidade, velocidade de download e velocidade de upload. Em contrato, a gente deve garantir que o SLA de disponibilidade é 24 horas por dia, 7 dias por semana. É um exemplo. Velocidade de download. A gente define qual é a velocidade que nós queremos ter para realizar os downloads na empresa. Tá? 2 megabytes, 10 megabytes, 30 megabytes. Isso também tem que estar em contrato. E a velocidade de upload também. A gente define também qual é a capacidade que nós queremos. Quando a gente tem isso em contrato, quando a gente define esse tipo de SLA, a gente tem então condições, tem propriedade para fazer algum tipo de cobrança ao fornecedor. Ó, estou lhe pagando uma mensalidade X, um valor X, e você não está cumprindo o SLA contratado. A minha velocidade de internet está baixa, a disponibilidade ela não é 7 dias por semana. Enfim, isso deve ser controlado via contrato. Para projetos de software, tá? Outro exemplo de acordo, tá? Incidência de erros. Durante um mês, o sistema não poderá apresentar mais do que 5 erros em produção. A gente está falando aqui de qualidade, é um SLA de qualidade. Eu não vou admitir na empresa mais do que 5 erros por mês. Horas por caso de uso, caso de atendimento. Tempo gasto pela equipe por ponto de caso de uso, utilizada para a medição da produtividade. Ó, o meu SLA, então, é de 4 horas por cada caso e não pode ultrapassar esse tempo. Se ultrapassar, eu tenho como cobrar isso via contrato. E quantidade de releases entregues. Tá? Quantas vezes eu quero receber atualizações do meu sistema durante o ano? Olha, eu quero receber uma a cada semestre, a cada trimestre, enfim. Isso também é um SLA que pode ser definido em contrato. Caros alunos, chegamos ao fim, então, de mais um encontro. A ideia para hoje era passar para vocês algumas questões que eu encontrei em avaliações do ENAD. Procurei pegar assuntos que normalmente nós tratamos em sala de aula, trazendo exemplos práticos de como esses conceitos podem aparecer nas avaliações. Espero que tenha ajudado vocês nessa caminhada e que vocês aprofundem mais os seus conhecimentos. Uma boa prova!